Já iniciando a reflexão sobre o material do catecismo, nós temos, antes de começar a primeira parte do catecismo, que vai tratar sobre a profissão de fé, que depois nós vamos adentrando nesse caminho de reflexão sobre esses dados fundamentais da nossa fé, nós temos ali um prólogo. Esse prólogo é interessante porque ele traz ali, primeiramente, algumas passagens da Sagrada Escritura. Uma citação de João 17, versículo 3, depois 1 Timóteo 2, de 3 a 4, e depois dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E vai dizer assim: Pai, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti, o Deus único verdadeiro, e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Depois, Timóteo. Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E por fim, o texto dos Atos dos Apóstolos. Não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E é claro, esse nome é o nome de Jesus. Aí nós vemos nessas passagens que nos mostram algumas realidades próprias daquilo que é o ministério da catequese. Porque nesse ministério de catequese, nessa catequese, nós transmitimos um conhecimento. Mas nós precisamos também entender, né, que a vida cristã não é só conhecimento, senão nós podemos cair num gnosticismo, né, numa gnose e viver uma vida, de repente, muito intelectualista e sem profundidade. Porque o conhecimento é aquele que dá base e fundamento para a experiência que nós tivemos com Cristo. Se nós olharmos bem a vida dos apóstolos, nós vamos ver que esses discípulos eles tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo. E esse encontro pessoal com Jesus Cristo mudou a vida deles. Ou seja, a partir desse encontro pessoal, eles começaram a seguir a Jesus Cristo. E nesse segmento foram adquirindo um conhecimento de Jesus Cristo. Por quê? Porque o chamado para estar nesse segmento é um chamado ao discipulado. É um chamado também para sermos amigos de Jesus Cristo. Por isso que tem uma outra passagem da Sagrada Escritura, do capítulo 15 do Evangelho de São João, que ali vai dizer, né, algo muito interessante. Jesus vai dizer, né, sobre a questão da amizade com ele. Depois ele vai dizer no capítulo 15, versículo 15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Veja, Jesus é aquele que revela o conhecimento, a profundidade do conhecimento do Pai. E aqui nós temos algo que é essencial, né? Por que Jesus é aquele que revela? Porque essa revelação ela tem a ver com algo que tem relação com o mais profundo do interior do ser humano. Por isso que no catecismo nós vemos ali o texto sagrado começando, né, no primeiro parágrafo do catecismo, ali vai começar a tratar a vida do homem, ou seja, aquilo que o homem, para que o homem está, o ser humano está nessa vida, nesse mundo. E aí vai dizer conhecer e amar a Deus. Aqui nós temos algo que é bem interessante, né? Porque esses são anseios do ser humano muito naturais, de conhecer, de amar e ser amado. E é claro que quando o ser humano ele tem uma experiência verdadeira com Cristo, Jesus Cristo ele responde esses anseios da condição humana. Por isso que tudo deve partir, né? A catequese ela deve partir de um encontro pessoal com Cristo. Esse encontro que ele muda a vida da pessoa. Ou seja, né, ela causa aquilo que nós chamamos de metanoia, de mudança. Não só uma conversão de direção, mas a metanoia ela está em 3 âmbitos diferentes.
O catequista ele precisa ter essa consciência que essa conversão ela precisa se dar em 3 âmbitos. Na mudança de direção, essa é a primeira conversão que nós temos, quando nós deixamos a vida velha para começar a seguir uma vida nova em Jesus Cristo. Depois, uma mudança de mentalidade, porque nós vamos, através da doutrina que Cristo nos ensina, da verdade que Ele nos anuncia, nós começamos a ter um outro entendimento da nossa própria vida, da nossa própria realidade, da criação e do próprio Deus Criador. E depois uma mudança, uma conversão de coração, para que nós possamos adquirir aquilo que Jesus Cristo mesmo fala nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, a pureza de coração, a conversão de coração nos permite ter olhares sobrenaturais sobre a nossa realidade. Faz com que a gente consiga perceber a presença de Deus em cada circunstância. Por isso que o catecismo ele começa não a partir da exposição de uma doutrina, mas ele parte daquilo que são os anseios mais profundos do ser humano. Por isso que o texto sagrado em vários momentos, vai trazer alguns elementos, né, que tem a ver com o sentido da vida, com o sentido da existência humana. O próprio Cristo ele traz em vários momentos estas realidades em sua pregação. E nós precisamos, né, ir aprofundando isso, né? Porque dentro do coração humano existe alguns anseios. O anseio de plenitude, o anseio de eternidade, anseio de felicidade, o anseio de sentido para a vida, o anseio de saber o porquê e para que das coisas, o anseio de amar e ser amado, o anseio de se entender e entender tudo que está à nossa volta, né? O autoconhecimento e o conhecimento das coisas. Tudo isso, nós temos, esses anseios possuem a sua resposta em Jesus Cristo. Por isso que nós não podemos desconsiderar isso no ser humano. Por isso que o catecismo ele começa justamente assim, né? Sobre essa realidade do conhecimento, o anseio de conhecer, de amar. E o catecismo vai dizer que o fim último do ser humano nessa terra é justamente isso, né? Conhecer a Deus e amar a Deus. Mas para isso ele precisa de um processo gradativo. E é esse processo que nós estamos trilhando. Por isso que quanto mais nós vamos adentrando nesse entendimento de que a nossa catequese ela precisa partir dos anseios do nosso catequizando, se nós compreendermos isso, nós vamos conseguir realmente tocar aquilo que são os anseios profundos da vida dele. Porque quando a gente começa a catequese só com doutrinas frias, né, que a pessoa não sabe como que aquilo se aplica na vida dela, naturalmente essa pessoa ela vai até decorar um monte de conteúdo, mas ela não vai ver nenhum sentido daquilo na vida dela, na vida prática dela. E esse é o nosso grande desafio, transformar aquilo que é verdade de fé, mistério de Deus, em coisas palpáveis, práticas para a vida humana, para a vida dos nossos catequizandos. Por isso que nós precisamos ter consciência desses anseios que estão no mais profundo do coração humano. E nós precisamos entender, nós como catequistas, precisamos entender como responder esses anseios. Por isso que quando a gente fala de um anseio de plenitude, o ser humano, quando tem esse anseio de plenitude, ele deseja o quê? Ele deseja estar pleno. Mas nós sabemos muito bem que nós sempre teremos certas carências, porque quando existe um lugar no nosso interior que só Deus pode preencher. E quando a gente fica tentando preencher esse lugar com coisas materiais, com coisas passageiras, o que vai acontecer na nossa vida é que nós vamos entrando sempre no vazio. E aí nós continuamos com esse anseio de plenitude, mas nós não conseguimos nos ver realizados. Depois, o anseio de eternidade é muito próprio daquilo que é a vida humana. Porque todo ser humano, nós encontramos e percebemos isso, por exemplo, quando nós
perdemos um ente querido, porque aquela pessoa, assim, todo mundo sabe que as pessoas, um dia, quando fazem a sua peregrinação sobre essa terra, um dia elas vão morrer. Mas o nosso interior, como tem um anseio de eternidade, naquele momento muitas vezes não se conforma com aquela perda, porque nós desejamos que aquela pessoa estivesse junto de nós para sempre. Assim acontece não só com as pessoas, mas também com os bens materiais. Por que nós sofremos tanto quando, por exemplo, um aparelho se estraga, ou quando nós somos roubados em alguma coisa? Tudo isso por quê? Porque existe um anseio de eternidade no nosso interior que nós precisamos corresponder. E, naturalmente, quem responde esse anseio de eternidade é o próprio Cristo, que nos anuncia o reino dos céus, a vida eterna. Depois, o anseio de felicidade. Todos nós desejamos ser felizes, mas muitas vezes, quando nós não encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, nós começamos a buscar satisfações nesta própria terra. E são essas coisas que nós precisamos aprender a colocar, né, nas nossas catequeses, né? Precisamos fazer com que esses anseios do mais profundo do coração dos nossos catequizandos sejam aflorados, para que esses anseios eles possam encontrar em Cristo o verdadeiro sentido para a sua vida. Assim deve ser, né, a nossa prática catequese. Nós precisamos partir deles, partir dos questionamentos deles, para que depois nós possamos proporcionar aquilo que é um verdadeiro encontro pessoal com Deus, com Cristo. E a partir desse encontro pessoal com Cristo é que esse catequizando ele vai dar passos, né, de crescimento nesse discipulado. É somente através desse encontro pessoal com Cristo que esse catequizando ele vai adentrar nesse processo de conversão, de mudança de direção, de mentalidade e de pureza de coração. Assim nós vamos vendo, né, como que a obra da graça vai acontecendo na vida desses catequizandos, como que o Espírito Santo vai tocando, né, a vida desses catequizandos, porque uma vez que nós conhecemos a Cristo, nós começamos a participar de uma verdadeira liberdade dos filhos de Deus, como o próprio Cristo vai dizer, né, no Evangelho lá de João, capítulo 8, onde ele vai ali trazer algo essencial para o nosso entendimento, principalmente catequético. E ele vai dizer lá, né, se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. É isso que nós precisamos proporcionar aos nossos catequizandos, porque aquilo que a igreja nos ensina, a igreja não nos ensina a se tornar escravos de nada, porque Jesus Cristo nos leva e nos conduz a uma verdadeira liberdade. A igreja ela nunca obriga nada a ninguém. Jesus Cristo nunca obriga nada a ninguém. Aquilo que a igreja ensina, que recebeu de Jesus Cristo, é justamente o que? Uma proposta. Se a gente quer o reino dos céus, se a gente quer como que responder os anseios do nosso interior, nós precisamos aderir ao Sagrado Evangelho. Mas se a gente não quer aderir àquilo que realmente é o Sagrado Evangelho, nós continuaremos ainda vazios. E é por isso que muitas vezes, infelizmente, nas nossas catequeses, essas pessoas elas não conseguem entender a doutrina, a moral, aquilo que a igreja nos ensina como obra de liberdade, condição de liberdade para elas. E esse é o nosso grande desafio, de mostrar, né, Cristo a partir dos anseios do nosso catequizando, para que ele possa realmente, em todos os momentos da sua vida, possa encontrar os questionamentos mais profundos do seu coração, da sua alma, encontrar resposta em Jesus Cristo, aquele que nos liberta, aquele que realmente nos leva a um caminho de generosidade, de liberalidade, um caminho onde a gente vai crescendo cada vez mais nessa capacidade de se ver como que realizados,
felizes e plenos, cheios da graça de Deus, porque é nesse momento que nós temos a grande experiência daquilo que Jesus Cristo fala para a samaritana. Quem beber da água que eu der, dele jorrará uma fonte para a eternidade. Essa fonte para a eternidade é justamente o testemunho. Esse testemunho que é o fruto de uma verdadeira experiência de Deus, uma verdadeira experiência com Jesus Cristo. Não é uma experiência sensitiva, mas é uma experiência de algo que acontece no mais profundo do nosso ser. E essa experiência que acontece no mais profundo do nosso ser nos motiva a essa mudança de vida, a essa vida nova que nós precisamos aprender a viver dia após dia. E esse é o discipulado cristão, para que nós possamos ser discípulos e missionários, para que nós possamos também realmente ser amigos de Jesus Cristo, porque Ele não nos chama mais servos, mas Ele nos chama amigos, porque Ele nos deu a conhecer tudo o que recebeu do Pai. Então que a gente possa verdadeiramente buscar esse caminho de ser amigos, de ser discípulos e missionários de Cristo, de estar com Ele, para ser enviados por Ele, para participar da mesma autoridade que Ele exerceu sobre esta terra, para que dessa forma, verdadeiramente, os nossos catequizandos, eles possam ser, não só ser cristãos, mas também parecer com o próprio Cristo.